Hoje o assunto é cirurgia robótica e as vantagens que a cirurgia robótica nos dá em procedimentos complexos como endometriose. Eu sou a doutora Isabela Barbosa, eu sou ginecologista especialista em endometriose e em cirurgia minimamente invasiva e hoje a gente vai ter essa conversa porque é uma dúvida muito frequente aqui no consultório dos meus seguidores no Instagram e algumas dúvidas também apareceram aqui com relação ao tema. Então, é necessário só com a cirurgia robótica a gente consegue operar a endometriose? Se eu falar que sim, eu não vou estar falando a verdade. É possível a gente fazer uma cirurgia de qualidade por videolaparoscopia. Mas hoje a robótica nos dá algumas vantagens com relação a procedimentos complexos, como a endometriose e alguns procedimentos oncológicos. E também alguns procedimentos benignos, como a miomectomia. O que a robótica faz e qual a diferença com relação à videolaparoscopia, tá? A cirurgia robótica, ela é uma cirurgia videolaparoscópica assistida por robô, tá? Pela plataforma robótica. A plataforma que eu uso é a plataforma da Vinci, que é a mais comum usada no Brasil. O cirurgião fica sentado no console. No console, eu aproximo os meus olhos do visor, onde eu tenho uma visão 3D e com um aumento de aproximadamente 10 vezes de todas as estruturas. Eu coordeno todas as pinças com a minha mão, assim como a câmera, e com os pés eu aproximo e afasto, coloco a câmera onde eu quiser e também coordeno as energias, né? A cauterização e a coagulação com os meus pés. Só fazendo essa descrição, vocês já conseguem entender que o domínio completo do procedimento cirúrgico está nas mãos do cirurgião. Eu coordeno todas as pinças, as câmeras e eu coloco as coisas onde eu quiser no intraoperatório. Isso facilita muito e agiliza muito o procedimento cirúrgico. Como os instrumentos do robô, eles têm vidas, né? A gente usa as pinças 10 vezes somente. Os instrumentos têm muita qualidade, então é muito difícil que aconteça alguma falha nos instrumentos. Isso poupa muito tempo e muito estresse do cirurgião. A câmera não embaça. Parece banal eu falar isso, mas quando a gente tá os cirurgiões vão me entender. Quando a gente tá numa cirurgia de videolaparoscopia, é muito comum que a câmera embace com a diferença de temperatura ou com a gordura que existe quando a gente manuseia tecidos ou com toda a fumaça que acontece quando a gente cauteriza tecido. A câmera embaça demais. Isso faz a gente perder muito tempo cirúrgico, tirar, limpar, aquecer, tentar acertar qualquer coisa que tenha defeito, né, do equipamento. Isso não acontece no robô. Então, só de não existir falha nos instrumentos, eu valorizo muito, porque isso economiza tempo e estresse de toda a equipe. Com relação a o que facilita no procedimento em si, como a gente tem esse aumento em 10 vezes e a visão em 3D, a gente tem muito mais detalhe. Eu consigo ver mínimos sangramentos, eu consigo cauterizar com mais destreza, porque eu sei de onde está vindo aquele pequeno vasinho sanguíneo que está sujando o meu campo de visão, e isso me permite cauterizar de forma mais assertiva, sem lesão de tecidos adjacentes. Eu consigo identificar com mais facilidade nervos, estruturas mais delicadas, e eu tenho outras tecnologias que eu consigo associar na cirurgia robótica, como a injeção do verde indocianina nos ureteres, para aquele ureter brilhar no nosso procedimento e facilitar a identificação e poupar dissecções desnecessárias. Muitas vezes a gente disseca o ureter para a gente acompanhar o trajeto dele, para a gente não ter uma lesão inadvertida do ureter, e com o verde indocianina, que é esse contraste fluorescente no ureter, na via urinária que liga o rim à bexiga, facilita muito o nosso trabalho. Principalmente quando as endometrioses são mais agressivas, mais presentes no paramétrio, que são esses ligamentos laterais do útero. Outra coisa interessante que a gente também consegue fazer com o verde indocianina é uma injeção venosa. Quando a gente termina todo o nosso procedimento e a gente fez uma ressecção intestinal com anastomose, a gente consegue injetar o verde indocianina intravenoso para avaliar a perfusão,
para avaliar a quantidade de sangue que chega naquela região que a gente fez a sutura intestinal. E se a gente vê que existe uma perfusão, uma quantidade de sangue chegando de forma adequada, a gente entende que o risco de fístula, de complicações, de abrir aquela anastomose é muito menor, tá? Outra coisa que a gente consegue fazer é quando a gente faz o shaving intestinal, a gente consegue usar uma fluorescência retal, que facilita também encontrar o plano cirúrgico ideal para a gente fazer o shaving intestinal. Outra facilidade incrível que o robô nos deu é a facilidade em fazer suturas. E isso a gente consegue aplicar quando a gente faz miomectomia, que é a ressecção de miomas uterinos, que é uma cirurgia altamente complexa, associada com ressecções de endometriose ou não. A gente consegue suturar com muito mais destreza, com muito mais rapidez, aquele corte que a gente faz no útero para ressecar o mioma, e com isso a gente consegue encurtar o tempo de procedimento, a paciente sangra menos, então a gente consegue ter uma cirurgia com mais agilidade por conta da destreza que o robô nos dá na sutura do útero. Essas são algumas coisas de forma muito resumida e objetiva, além de todas as outras coisas que o robô traz pra gente, né? Que é a estabilidade das pinças, a estabilidade dos instrumentos, o cirurgião ter o conforto de operar sentado, né? Que isso faz muita diferença em cirurgias longas. Isso traz mais segurança tanto para o cirurgião quanto para o paciente. O cirurgião está mais descansado em cirurgias longas. Então essa é uma pincelada muito rápida sobre a cirurgia robótica, a diferença com a videolaparoscopia. Vocês podem perguntar dúvidas aqui, acessarem o meu perfil no Instagram também, eu também tenho um perfil no TikTok, pra gente ir se comunicando e trocando informações sobre endometriose, cirurgias e tratamentos clínicos, tá bom? Até mais!